Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 22º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 22. A viagem chegou ao fim. Desembarcamos e seguimos para Paris. Logo descobri que tinha sobrecarregado as minhas forças e que precisava repousar antes que pudesse continuar a jornada. Os cuidados e as atenções de meu pai eram incansáveis. Como ele não sabia a origem do meu sofrimento, procurou métodos errôneos para remediar meu mal e desejou que eu buscasse diversão social. Eu detestava ver gente, mas não odiava. Os seres humanos eram meus irmãos, meus semelhantes, e eu me sentia atraído até mesmo pelos mais repulsivos deles. Como uma criatura de natureza angelical, participa do mecanismo celestial, mas sentia que não tinha o direito de compartilhar relacionamento com eles. Eu havia solto um inimigo entre eles, cuja alegria era derramar sangue e deleitar-se com gemidos. Um a um, todos eles me abominariam e me expulsariam do mundo se soubessem dos meus atos ilícitos e dos crimes que tinham origem em mim. Por fim, meu pai concordou com esse desejo de evitar o convívio social e se esforçou por vários argumentos para banir meu desespero. Às vezes, ele achava que eu sentia demais a degradação de ser obrigado a responder a uma acusação de assassinato, e tentou provar para mim a futilidade do orgulho. Infelizmente, meu pai, eu retruquei, o quão pouco o senhor me conhece. Os seres humanos, seus sentimentos e paixões, de fato seriam degradados se um desgraçado como eu sentisse orgulho. Justine, a pobre e infeliz Justine, era tão inocente quanto eu, sofreu a mesma acusação e morreu por isso. E eu sou o causador de tudo. Eu a matei. William, Justine e Henry, todos morreram pelas minhas mãos. Muitas vezes, durante a prisão, meu pai me ouviu fazer essa mesma afirmação. Quando eu assim me acusava, às vezes ele parecia querer uma explicação. Outras vezes parecia considerá-la como fruto de um delírio e que durante a minha doença alguma ideia desse tipo havia se apresentado à minha imaginação, cuja lembrança eu preservava em minha convalescência. Evitei explicar e mantive um silêncio contínuo em relação ao miserável ser que havia criado. Estava convencido que deveria ser considerado louco e que isso por si só acorrentaria minha língua para sempre. Mas além disso, eu não conseguiria revelar um segredo que encheria o meu ouvinte de consternação e que tornaria medos e horrores antinaturais prisioneiros de seu peito. Por isso, examinei a minha impaciente sede de piedade e fiquei em silêncio quando teria confiado ao mundo o segredo fatal. No entanto, palavras como aquelas que registrei ainda estourariam descontroladamente em mim. Eu não podia oferecer nenhuma explicação por essas palavras, mas a verdade delas aliviava em parte o fardo da minha misteriosa aflição. Nessa ocasião, meu pai disse com uma expressão de indescritível admiração: Meu querido Victor, que loucura é essa? Meu querido filho, peço-lhe que nunca mais volte a fazer tal afirmação. Não estou louco, gritei energicamente. O sol e os céus que viram as minhas operações podem testemunhar essa verdade. Eu sou o assassino dessas vítimas, muito inocentes, que morreram pelas minhas maquinações. 1000 vezes eu derramaria meu próprio sangue, gota a gota, para salvar suas vidas, mas eu não poderia. Meu pai, de fato, eu não poderia sacrificar toda a raça humana. A conclusão dessa fala convenceu meu pai de que minhas ideias estavam desarranjadas. Ele mudou instantaneamente o assunto de nossa conversa e tentou alterar o curso dos meus pensamentos. Desejava tanto quanto possível obliterar a memória de cenas ocorridas na Irlanda e jamais aludia a elas, nem me permitia falar meus infortúnios. Com o passar do tempo, fiquei mais calmo. A infelicidade fazia morada em meu coração, mas eu não falava mais com a mesma incoerência dos meus próprios crimes. A consciência deles bastava para mim. Pela máxima autoviolência, reprimia a voz impiedosa da desgraça, que às vezes almejava declarar-se ao mundo inteiro. Minhas maneiras eram mais calmas e cheias de compostura
do que já haviam sido desde a minha viagem para o Mar de Gelo. Poucos dias antes de deixarmos Paris, a caminho da Suíça, recebi a seguinte carta de Elizabeth: Meu querido amigo, foi com o maior prazer que recebi uma carta de meu tio postada em Paris. Vocês já não estão mais a uma distância imensa e posso esperar vê-los em menos de uma quinzena. Meu pobre primo, quanto você não deve ter sofrido. Creio que verei ainda mais adoecido de quando deixou Genebra. Passei o inverno muito infeliz, atormentada como estava por esse ansioso suspense. Contudo, espero ver a paz em seu semblante e descobrir que seu coração não está totalmente desprovido de conforto e tranquilidade. Embora eu tema que persistam os mesmos sentimentos que o tornaram tão infeliz há um ano, talvez até ampliados pelo tempo, eu não podia incomodá-lo nesse período, quando tantos infortúnios pesavam sobre você, mas uma conversa que tive com meu tio antes da partida dele torna algumas explicações necessárias antes de nos encontrarmos. Explicação? Você poderia dizer. O que Elizabeth poderia explicar? Se você realmente o disser, minhas perguntas estarão respondidas e todas as minhas dúvidas satisfeitas. Mas você está distante de mim e é possível que possa temer e ainda ficar satisfeito com essa explicação. Diante da probabilidade de ser esse o caso, não me atrevo mais a postergar o que vou escrever e que durante a sua ausência muitas vezes desejei expressar, mas nunca tive a coragem de começar. Como você sabe muito bem, Victor, nossa união tem sido o plano favorito de seus pais desde a infância. Isso nos foi dito quando jovens, e fomos ensinados a olhar de fato o futuro como um evento que certamente ocorreria. Éramos companheiros carinhosos de brincadeiras na infância, e nos tornamos queridos e estimados amigos um do outro à medida que crescemos. Mas como irmão e irmã, muitas vezes mantêm uma afeição viva um para o outro, sem desejar uma união mais íntima. Não poderia também ser o nosso caso? Diga-me, querido Victor, responda-me. Eu o conjuro pela nossa felicidade mútua, com a verdade simples. Você ama outra? Você viajou, passou vários anos de sua vida em Ingolstadt, e eu confesso a você, meu amigo, que quando ouvi no outono passado, tão infeliz, refugiando-se da companhia das demais criaturas, na solidão, não pude deixar de supor que você poderia estar arrependido de nossa conexão e acreditar-se ligado em honra para cumprir os desejos de seu pai, mesmo que eles fossem contrários às suas inclinações, mas esse é um falso raciocínio. Confesso, meu amigo, que o amo e que nos meus sonhos prazerosos de futuro você tem sido meu constante amigo e companheiro. Entretanto, é a sua felicidade que desejo, tanto quanto a minha, quando declaro que nosso casamento me tornaria eternamente infeliz, a menos que fosse ditame de sua livre escolha. Mesmo agora, choro ao pensar que, abatido como está pelos mais cruéis infortúnios, você possa sufocar pela palavra honra toda esperança de que o amor e felicidade por si só o fariam voltar a ser quem era. Eu, que sinto um afeto tão desinteressado por você, posso multiplicar meus infortúnios por 10, ao ser um obstáculo aos seus desejos. Ah, Victor, tenho certeza de que sua prima e companheira de brincadeiras tem por você um amor sincero, sincero demais para não se tornar infeliz por esse suposto motivo. Seja feliz, meu amigo, e se me atender nesse único pedido, fique satisfeito de que nada na terra terá o poder de interromper a minha tranquilidade. Não deixe que essa carta o perturbe. Não responda amanhã, nem no dia seguinte, ou sequer até você chegar, se isso for lhe causar dor. Meu tio me enviará notícias da sua saúde, e se eu notar um único sorriso em seus lábios quando nos encontrarmos, ocasionado por esse ou qualquer outro esforço meu, não precisarei de outra felicidade. Elizabeth Lavenza, Genebra, 18 de maio de 1700. Essa carta reavivou na minha memória o que eu tinha antes esquecido: a ameaça do demônio. Estarei com você na sua noite de núpcias. Tal era a minha condenação, e nessa noite o demônio empregaria todas as artes para me destruir e me arrancar do vislumbre da felicidade que prometia
em parte, consolar os meus sofrimentos. Nessa noite ele havia decidido consumar seus crimes com a minha morte. Bem, que assim fosse. Uma luta mortal certamente ocorreria, na qual, se ele fosse vitorioso, eu ficaria em paz, e seu poder sobre mim chegaria a um fim. Se ele fosse vencido, eu seria um homem livre. Infelizmente, que liberdade! Igual a que um camponês desfruta quando sua família é massacrada diante de seus olhos, sua casa de campo queimada, suas terras devastadas e ele é deixado à deriva, desabrigado, sem um tostão e sozinho, mas livre? Tal seria a minha liberdade, exceto porque, em minha Elizabeth, eu possuía um tesouro, infelizmente, contrabalançando por aqueles horrores do remorso e da culpa que me perseguiriam até morrer. Doce e amada Elizabeth, li e reli sua carta, e algumas agradáveis sensações invadiram meu coração, e ousaram sussurrar sonhos paradisíacos de amor e alegria. Mas a maçã já havia sido mordida, e o braço do anjo surgiu para expulsar qualquer esperança minha. No entanto, eu seria capaz de morrer para fazê-la feliz. Se o monstro executasse sua ameaça, a morte seria inevitável. No entanto, novamente considerei se o meu casamento não apressaria o meu desfecho. Minha destruição poderia realmente chegar alguns meses antes, mas se o meu atormentador suspeitasse que eu o adiava, influenciado por suas ameaças, certamente encontraria outros e talvez mais terríveis meios de vingança. Ele havia prometido estar comigo na minha noite de núpcias, embora não considerasse tal ameaça como uma condição para a paz. Porque, como se quisesse me mostrar que ainda não estava saciado de sangue, assassinou Clerval imediatamente após anunciar sua ameaça. Assim decidi que se minha união imediata com minha prima acarretaria a felicidade dela ou de meu pai, os desígnios de meu adversário contra minha vida não deveriam retardar a cerimônia, nem uma única hora. Neste estado de espírito, escrevi para Elizabeth. Minha carta era calma e afetuosa. Temo, minha querida garota, eu dizia, que pouca felicidade permanece para nós na terra, embora tudo o que eu possa um dia desfrutar esteja centrado em você. Afaste seus medos infundados. Só a você consagrarei a minha vida, os meus esforços e o meu contentamento. Tenho um segredo, Elizabeth, um segredo terrível, que quando lhe for revelado, vai arrepiá-la de horror. Depois, longe de ficar surpresa com a minha infelicidade, você só vai se admirar com o fato de eu ter sobrevivido ao que tenho suportado. Vou lhe contar essa história de desgraça e terror no dia seguinte ao nosso casamento, pois, minha doce prima, deve haver perfeita confiança entre nós, mas até lá eu lhe peço para não mencioná-la e nem aludir a ela. É o que lhe imploro sinceramente e sei que você vai cumprir. Cerca de uma semana depois da chegada da carta de Elizabeth, voltamos a Genebra. A doce garota me acolheu com um caloroso afeto. Contudo, as lágrimas encheram seus olhos quando ela contemplou o meu corpo esquelético e rosto febril. Também vi mudanças nela. Estava mais magra e tinha perdido bastante daquela vivacidade celestial que antes me encantara. Mas sua gentileza e seus suaves olhares de compaixão faziam dela uma companheira perfeita, apta para alguém devastado e infeliz como eu estava. A tranquilidade que eu então desfrutava não perdurou. A memória trouxe a loucura com ela, e quando pensei no que tinha passado, uma verdadeira insanidade tomou conta de mim. Às vezes eu ficava furioso e ardendo em raiva. Outras vezes permanecia desanimado e cabisbaixo, sem falar e nem olhar para ninguém. Ficava imóvel, perplexo com as infinitas desgraças que me rodeavam. Só Elizabeth tinha o poder de me tirar desses ataques. Sua voz suave me acalmava, quando transportada pela paixão e me inspirava sentimentos humanos, quando eu estava afundado no torpor. Ela chorava comigo e por mim. Quando a razão retornava, ela me repreendia e tentava me inspirar resignação. Ah, como é bom e infeliz se resignar, mas para os culpados não há paz. As agonias do remorso envenenaram a luxúria que, de outra forma, às vezes se encontra em entregar-se ao excesso de dor.
Logo após a minha chegada, meu pai falou do meu casamento imediato com Elizabeth. Fiquei em silêncio. Por acaso você tem alguma outra paixão? Ninguém na terra. Amo Elizabeth e aguardo ansiosamente a nossa união com prazer. Que a data seja marcada e nela me consagrarei, na vida ou na morte, à felicidade da minha prima. Meu querido Victor, não fale assim. Grandes infortúnios têm recaído sobre nós, mas basta nos agarrarmos mais ao que nos resta e transferirmos o nosso amor daqueles que perdemos para aqueles que ainda vivem. O nosso círculo será pequeno, mas estreitamente ligado por laços de afeto e multa e infelicidade. E quando o tempo tiver aliviado seu desespero, nascerão novos e queridos objetos de atenção, para substituir aqueles dos quais fomos tão cruelmente privados. Foram essas as lições de meu pai, mas para mim, a lembrança da ameaça voltou. Nem você pode se admirar de que, onipotente como o demônio até então havia sido em seus atos sanguinários, eu quase o considerei invencível, e que ao pronunciar as palavras estarei com você na sua noite de núpcias, eu o considerei inevitável, o destino ameaçado, mas a morte não seria um mal para mim se a perda de Elizabeth fosse compensada com ela. Assim, com um semblante alegre e satisfeito, concordei com meu pai que, se minha prima consentisse, a cerimônia deveria ter lugar em 10 dias. Então, como eu imaginava, selaríamos o meu destino. Bom Deus, se por um instante eu tivesse pensado no que poderia consistir a intenção infernal do meu diabólico adversário, teria sido preferível me banir para sempre da minha terra natal e vagar como um proscrito sem amigos pela terra, do que consentir nesse infeliz matrimônio. Mas, como se possuísse poderes mágicos, o monstro me cegou para suas intenções reais, e quando eu pensava que havia preparado apenas a minha própria morte, apressara a de uma vítima muito mais querida. Na medida que o período fixado para o nosso casamento se aproximava, fosse como covardia ou por algum sentimento profético, eu sentia o coração afundar dentro de mim, mas ocultei meus sentimentos demonstrando explosões de alegria, que traziam sorrisos e felicidades ao rosto de meu pai, mas não enganavam o olhar sempre atento e cada vez mais agradável de Elizabeth. Ela via a nossa união com um contentamento plácido, não sem misturá-lo com um pouco de medo, provocado pelas desgraças passadas, pois o que agora parecia uma felicidade certa e tangível, logo poderia se dissipar num sonho fugaz, que não deixaria nenhum rastro, a não ser um profundo e eterno arrependimento. Foram feitos preparativos para o evento, visitas de felicitações foram recebidas, e todos exibiram uma aparência sorridente. Calei, tanto quanto possível, no meu próprio coração a ansiedade que me paralisava, e entrei com aparente serenidade nos planos de meu pai, embora eles apenas pudessem servir como um cenário da minha própria tragédia. Por meio de seus esforços, parte da herança de Elizabeth havia sido devolvida a ela pelo governo austríaco. Uma pequena propriedade às margens do lago de como lhe pertencia. Ficou acertado que imediatamente após a nossa união deveríamos seguir para a Vila Lavenza, para passarmos os nossos primeiros dias de felicidade ao lado do belo lago próximo ao qual a propriedade ficava. Nesse meio tempo, tomei todas as precauções para me defender, caso o demônio me atacasse abertamente. Carregava pistolas e um punhal constantemente comigo, e estava sempre atento para não cair em armadilhas, de forma que, por esses meios, conquistei um grau mais elevado de tranquilidade. Na verdade, à medida que o período se aproximava, a ameaça parecia mais uma ilusão que não merecia ser considerada digna de perturbar a minha paz. Enquanto que a felicidade pela qual eu esperava do meu casamento adquiria uma aparência maior de certeza, conforme o dia fixado para sua celebração se aproximava, e conforme eu ouvia continuamente que falassem do matrimônio como um acontecimento que nenhum acidente provável poderia impedir. Elizabeth parecia feliz. Meu comportamento tranquilo contribuiu gradualmente para acalmar sua mente, mas no dia marcado para realizar meus desejos e meu destino, ela estava melancólica. Empregava-se de um mau pressentimento
e talvez também pensasse no terrível segredo que eu prometera lhe revelar no dia seguinte. Meu pai, porém, estava muito feliz e, na agitação dos preparativos, só reconhecia na melancolia da sua sobrinha o acanhamento de uma noiva. Após a cerimônia, foi realizada uma grande festa na casa de meu pai, mas decidimos que Elizabeth e eu deveríamos começar a nossa viagem atravessando o lago. Dormimos aquela noite em Evian e continuamos nossa jornada no dia seguinte. O dia estava bonito, o vento favorável, todos sorriam em nosso embarque nupcial. Aqueles foram os últimos momentos na minha vida em que eu desfrutei da sensação de felicidade. Tudo foi muito rápido. O sol estava quente e nos protegíamos de seus raios com uma espécie de dossel, enquanto desfrutávamos da beleza da paisagem. Às vezes, de um lado do lago onde víamos o Monte Saleve, as ribanceiras agradáveis de Monte Alegre e à distância, despontando acima de tudo, o belo Monte Mont Blanc e um conjunto de montanhas nevadas que em vão tentavam imitá-la. Às vezes, costeando as margens opostas, víamos o poderoso Jura, opondo seu lado escuro à ambição que deixava sua terra natal, e uma barreira quase insuperável ao invasor que quisesse escravizá-la. Tomei a mão de Elizabeth. Você está entristecida, meu amor. Ah, se eu soubesse o que sofri, o que ainda terei de enfrentar, você faria de tudo para que eu pudesse provar o gosto do silêncio e da liberdade do desespero que esse dia único pelo menos me permitisse usufruir. Fique feliz, meu querido Victor, respondeu Elizabeth. Não existe, espero, nada para afligi-lo. Tenha certeza de que se uma alegria viva não estiver estampada no meu rosto, meu coração está confortado. Algo me diz para não depender muito da perspectiva que se abre diante de nós, mas não vou dar ouvidos à voz tão sinistra. Observe o quão rápido nos movimentos e como as nuvens, que às vezes escurecem e às vezes sobem acima da cúpula de Mont Blanc, tornam a beleza dessa paisagem ainda mais interessante. Veja também os incontáveis peixes que nadam nas águas límpidas, onde podemos distinguir cada seixo que se encontra no fundo. Que dia divino! Quão feliz e serena toda a natureza parece! Assim, Elizabeth se forçou para desviar seus pensamentos e os meus de toda reflexão sobre os assuntos melancólicos, mas seu temperamento flutuava. Por instantes, a alegria brilhava em seus olhos, mas continuamente dava lugar às distrações e devaneios. O sol baixou e sumiu nos céus. Passamos pelo rio Drance e observamos seu caminho pelo abismo dos mais altos e os vales das colinas mais baixas. Ali os Alpes chegam perto do lago e nos aproximamos do anfiteatro de montanhas que forma seu limite oriental. O pináculo de Avian brilhava debaixo dos bosques, que o rodeavam, e sobre a cordilheira, de montanha sobre montanha, que se elevava sobre ele. O vento, que até então nos carregava com impressionante rapidez, desapareceu com o pôr do sol e transformou-se numa leve brisa. O ar suave apenas soprava água e provocava um agradável movimento entre as árvores quando nos aproximávamos da costa, da qual emanava o mais delicioso perfume de flores e feno. O sol mergulhou no horizonte quando atracamos, e assim que toquei na margem, senti reviver aqueles temores e medos que logo iriam me agarrar e tomar conta de mim para sempre. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.